Então é isso. Então é bom estar com vocês. Boa noite. Hoje é dia 4 de março. Estamos iniciando aí esse primeiro semestre, nesse quarto módulo, que é sobre previsões e ciclos, né? Fiquei muito feliz aí em conseguir organizar isso. Deu um pouquinho de trabalho. Então vamos falar de previsões, né? Previsões. Que é uma área da astrologia e vamos ver como é que isso funciona, né? Eu vou dividir aqui a tela com vocês, porque isso vai me norteando. Acho que vai ilustrando também fica legal. Cadê? Como é que eu faço aqui mesmo? Dividir aqui, ó. Chegou aí para vocês? Não. Sim. Sim. Chegou. Sim, sim. Ah, então é isso, né? Na verdade, técnicas de previsões, né? O Coloquei assim, né, o tempo como linguagem do céu, né? Só para dar essa introdução. Mas a gente até aqui a gente já consegue interpretar o mapa, né? Entender quais são as posições, as casas, os planetas e tal. Então, entendendo que o mapa astral é o momento do nascimento de cada pessoa. Esse mapa ele não muda, então a pessoa ela vai tendo oportunidades de crescimento, de evoluções e tal. As coisas vão acontecendo, só que o mapa é o mesmo para a vida inteira. E aí a grande pergunta é quando que esses eventos acontecem, né? Quando que essas oportunidades acontecem sobre esse mapa? E é aqui que a gente entra nessas técnicas de previsões que na verdade são algumas técnicas, a gente vai separar e ver certinho quais são elas e estudar uma por uma, mas essa é a grande pergunta, né? Quando que essas tendências se manifestam, né? Então, através do próprio mapa. Uma coisa legal para a gente pensar é que assim, ó, é muito importante a gente fazer a leitura do mapa da pessoa antes de fazer as previsões. Porque como a gente estudou, e eu vou sempre voltar e lembrar isso, né? Uma mesma posição no mapa astral, ela pode se manifestar de diversas maneiras. E aí, para me entender como aquele mapa astral funciona, eu preciso atender a pessoa e saber como que ela está lidando com aquilo. E aí, a partir disso, eu consigo ter uma base melhor para as previsões. Tudo bem? Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Sei lá, a pessoa tem muita coisa na casa 12. Então, a casa 12 ela pode ser uma área de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento psiquiátrico, de repente, religioso, de entrega, de subjetividade, ou até de autossabotagem. Casa 12. Ela tem muitas variáveis, né? Que tem a mesma base. E aí, como que eu sei? Eu vou atender a pessoa, e aí dentro disso eu vou conhecer como que ela lida com aquela potência que ela tem. E aí, esse assunto que ela me trouxe, por exemplo, é verdade. Nossa, eu sou psicóloga, eu trabalho realmente com isso, eu tenho trabalho nas instituições e tal. Eu falo assim, tá, então é isso, casa 12. E aí, quando eu faço as previsões, eu já sei que para ela está relacionado com trabalho de psicologia, voltado nas instituições. Então, quando tiver algo que vai bater na casa 12, é algo relacionado a esse assunto que ela já trouxe. Por isso a importância de ler o mapa antes, para me conseguir entender quais assuntos. Tudo bem até aqui? Tudo certo? É fundamental esse olhar, né? Porque eu posso até ter uma ideia de longe, assim, mas para ser correto, então quando as pessoas me procuram, dividindo com vocês, falam assim, eu quero fazer o mapa do meu ano. Ou geralmente as pessoas perguntam assim, eu quero fazer minha revolução solar. Claro, eu não vou explicar, mas eu já sei que eu preciso fazer o mapa astral dela e depois fazer o cálculo. Inclusive,
quando as pessoas falam assim, ah, eu quero fazer minha revolução solar. É porque nos anos 80 a revolução solar ela ficou muito famosa, que é uma das técnicas de previsões. E porque também ela é mais fácil de calcular, mais fácil de fazer. Entre várias técnicas, ela é a mais fácil. Então ela ficou muito popular e a maioria dos astrólogos também faziam, então ela pegou fama, assim, pegou nome. Mas quando a pessoa ela quer fazer revolução, na verdade o que ela está dizendo é assim, eu quero fazer a leitura do meu ano. Porque na prática as técnicas que eu vou usar, que a gente vai utilizar, não é importante para a pessoa diretamente que está consultando. Claro, de repente a pessoa que já tem um estudo, que gosta de astrologia e tal, eu posso até explicar para ela, mas as técnicas é nossa, né? Para a pessoa, ela quer saber o mês, se tá bom para viagem, se tá bom para isso, se tá bom para aquilo, como é que vai ser e tal, né? Então, importante esses assuntos assim, né? Só pra gente ir esquentando. E aí, aqui eu trouxe, né, astrologia como o tempo ativa o mapa, né? E aí, uma outra coisa também, e eu tenho sempre esse cuidado assim de não ser determinista, porque não é assim, acontecimentos inevitáveis, são tendências. Na verdade, é como se a gente pudesse. Eu gosto da ideia de pensar o seguinte, assim, falar assim, ó, vai estar frio, vai estar calor, como se fosse uma previsão meteorológica, que aquilo não determina diretamente. Entende? Inclusive, o fato de conseguir trocar e trazer para a pessoa é justamente para ela se preparar melhor. É isso. Não no sentido assim fatalista, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Sempre tomando cuidado assim com a fragilidade, né? Porque às vezes as pessoas também se impressionam enfim, Uhum. tem um certo cuidado, uma certa delicadeza. Claro, eu também penso que quando a pessoa me consulta, eu tenho obrigação de falar para ela o que eu estou vendo. Eu tenho obrigação de não dourar a pílula, de não inventar e também de não ocultar. Porque se ela está consultando, ela tem o direito de, né? É uma das responsabilidades, né? Mas eu tenho um jeito, assim, uma delicadeza, um, né? Um manejo para não ser uma coisa assim que assusta, que cria uma ansiedade, que não ajuda. Então, isso é importante, assim. Tanto que uma outra coisa, eu demorei mais tempo para conseguir fazer as previsões. Não que eu não sabia, mas no começo eu fiquei muito inseguro, então eu fazia a leitura só do mapa astral e não fazia a leitura das previsões. Que eu achava que era muita responsabilidade, ficava com medo de, enfim, tinha alguns receios, né? E aí depois de um tempo, acho que depois de uns 2 anos que eu comecei a atender, e aí eu fui aos poucos para me sentir à vontade, assim, poder falar de previsões, porque eu acho, enfim, tinha esse cuidado, assim. Mas, vamos lá. E aí, aqui também é uma metáfora. Mas a ideia é o seguinte, assim, o mapa astral como um barco, a nossa existência, esse barquinho, né? É, a gente pode pensar nas técnicas de previsões como os ventos, né, e as correntezas desse mar, e a vida, né, entre os dois, essa própria navegação, né, dizendo que o livre-arbítrio é o que a gente faz com isso, né, porque ainda assim não é uma coisa assim, tá, determinista, assim, existe o livre-arbítrio, né, que é justamente essa consciência, né. Tudo bem? Fica muito. Você consegue entender assim? Tudo em paz? Uhum. Então, importante assim, essas questões, né? E aí vamos seguindo, vou dificultando mais, tem mais coisas aí. Então, estamos entendidos as técnicas que nós vamos trabalhar aqui.
nós vamos estudar as técnicas, né, técnicas de previsões. É, as progressões secundárias, as progressões, né? Que as progressões elas têm muito mais a ver com o tempo interior da pessoa, que na verdade, quando fala de progressões, é o mapa astral progredido e o mapa astral pré-natal. Esses dois mapas estão dentro dessa técnica que a gente chama de progressões. A gente vai ver como é que ela funciona. As revoluções, na prática, a mais comum, né? A revolução solar, que também é uma técnica, né? De previsões. Os trânsitos, que na verdade os trânsitos eles são mais sobre a revolução solar é como se fosse o mapa astral do ano. A gente vai ver isso junto, ele é calculado do dia do aniversário da pessoa até o próximo aniversário dela. Por isso que chama revolução solar. Então, quando a gente vai no programa, a gente põe lá a data do aniversário do ano, né? E pro próximo ano. Então, a Glória vai fazer aniversário daqui um mês. Então, a revolução solar é desse mês do aniversário dela até o próximo aniversário, independente da época que ela tenha consultado. Então, eu já sabendo, e aí dependendo do período, eu posso olhar a revolução solar do ano passado, como eu posso olhar a revolução solar que vai vencer ainda, né? Por assim dizer, né? Enfim. E aí, uma outra técnica que a gente vai olhar são os trânsitos, que eu já falei, né? Os trânsitos são movimentos externos. Tem essa diferença, né, entre as secundárias, mapa progredido e mapa pré-natal, que é mais sobre questões internas. Claro, depois tem uma sincronicidade, né? As coisas meio que vão se interlaçando. Mas os trânsitos é mais comum que as coisas aconteçam de fora para dentro, a vida nos atravessando, né? E as lunações, que na verdade o que são as lunações? A lua nova, lua cheia, os períodos, né? As lunações, e dentro das lunações a gente tem também os eclipses, né? Que os eclipses eles são lunações também, né? Então, um eclipse lunar que aconteceu ontem é uma lua cheia eclipsada, né? Então, se for um eclipse solar, é uma lua nova eclipsada. Então, a gente vai estudar essas técnicas. Mas, em astrologia, a gente tem outras técnicas também de previsões, né? Eu falei, a gente tem pró-luna, a gente tem ponto de idade, a gente tem direção simbólica, a gente é, tem a Firdária também, que já é de uma astrologia mais tradicional. E na prática também a gente tem é, divergências de escolas. Então, por exemplo, uma escola mais tradicional de uma astrologia clássica, algumas técnicas ela acha muito moderna, então tem essa linha de estudo sobre escolas astrológicas e tal, que às vezes eles entram em embates e tal. Enfim, mas eu acho que pra gente, eu sempre pensei que assim, isso pra mim não é importante, né? Eu acho que brigar sobre quem tá certo, quem tá errado, que eu acho que isso é uma coisa tão pequena, eu falo, "Ah, a gente não acredita, né? A gente vai nessa altura do campeonato ficar discutindo. Então, nunca entrei, eu procuro não entrar nesses lugares assim. Mas essas quatro técnicas é o que a gente vai estudar, tá? Coisa importante. Isso aqui, ó, a gente vai do começo ao fim, isso aqui é como se fosse a base para entender os assuntos que estão envolvidos nas previsões. Então, eu vou tentar explicar devagar para não parecer uma coisa muito doida. Então, é o seguinte, assim, como que eu sei quais assuntos aquele determinado trânsito vai trazer? Primeiro, a dignidade do planeta. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Saturno fala de responsabilidade. Responsabilidade é cobrança ou é, estruturação. Exemplo.
Saturno, né? Responsabilidade, cobrança ou estruturação. E aí, se for um aspecto desafiador, uma oposição, uma quadratura, eu já sei que ele vai trazer uma cobrança. Se for um aspecto harmônico, um trígono ou um sextil, ele vai trazer uma estruturação. Então, Uhum. né? Só tô indo devagar, só pra gente entender. Fala assim, tá, entendi, Saturno, ok. Então, primeira coisa é qual aspecto que ele faz. Para mim saber se aquilo é uma manifestação harmônica ou uma manifestação desarmônica. E claro, depende também muito de como a pessoa está lidando com aquele determinado assunto, né? Essa é uma outra questão, mas tudo bem, fala assim, tá, entendi. E aí ele vai fazer um aspecto, vamos colocar assim, Saturno fazendo um- uma oposição a Marte no mapa astral. Um exemplo. Depois a gente vai, eu vou explicar tudo, mas só para a gente entender. E aí, esse Marte vai falar sobre, né? Eu sei, o meu Marte ele fala sobre o quê? Sobre as minhas ações, sobre o meu movimento, sobre a minha disposição física, inclusive, minha potência, minha força, né? Meu movimento. Então, Saturno fazendo uma oposição com esse Marte, ele vai trazer um período de restrição sobre esse movimento. Marte. Período de cobrança, de restrição, de cansaço, enfim, depois eu vou. Aí fala assim, tá, entendi. E aí, esse ponto aqui que eu quero trazer é o seguinte, assim, esse Marte está em qual casa? Ah, o Marte está na casa 12. Tá, então, Saturno fazendo oposição com Marte de casa 12, que rege, vamos dar um exemplo assim, Saturno ele rege a casa 5. Quer dizer, Saturno não, Marte ele rege a casa 5 no caso. Então, no cálculo eu coloco Saturno oposição a Marte, casa 12 e casa 5 que está na casa 12 e que rege a casa 5. Entende? Porque o Marte, nesse exemplo fictício, ele está ali na casa 12 e Ares, no caso, abre a casa 5 da pessoa. Então, esse Marte do mapa astral dela rege a casa 5 sendo repetitivo. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Porque na prática, como é que eu faço? Como é que eu sei isso? Então eu posso dizer o seguinte, eu falo assim, tá, esse Saturno, esse período, né? Você vai sentir aí um processo de restrição, de falta de vitalidade, até um cansaço mais psicológico, uma necessidade de isolamento, casa 12, isolamento, e também uma dificuldade de sentir prazer. Talvez você fique é, sem, sem conseguir fazer o que você gosta, uma restrição nesse sentido, casa 5. Pode afetar também os relacionamentos, se você estiver se relacionando, um namoro, casa 5. Pode afetar diretamente sua relação também com seus filhos, casa 5. Sim. Então, o assunto onde está o planeta e a casa onde ele rege. Esses dois assuntos diretamente impactados. Sempre. É assim que a gente sabe. O assunto do planeta, a casa onde está e a casa onde rege. Sempre. Agora, é claro, por Rodrigo, exemplo, pode falar, desculpa. depois você repete esse movimento do Saturno, Marte, só para eu interiorizar, porque eu só entendi, só caiu minha ficha da casa 5 quando você falou de Ares, que abre a casa 5, entendeu? A minha, Entendi, que eu falei, tá. Só para eu fechar o raciocínio, já entendi. entendi. Tá, mas é O assim, a Saturno na provocação. 12, né? Não, Saturno não. na 12.
Não. Peraí. Pera, tá, volta. O que eu estou trazendo aqui, isso aqui vai ser a base de todas as técnicas de Sim, previsões. Todas. E aí a entendi. grande pergunta é, Fábio, como é que você sabe o assunto? Sim, sim, isso. Primeiro eu vou olhar sobre qual planeta eu estou falando. E aí, nesse caso, eu estou falando sobre o trânsito, estou dando um exemplo, o trânsito de Saturno. Isso, Tá, o perfeito. trânsito de Saturno fala sobre responsabilidade, restrição ou estruturação. Já sei, fala assim, tá, Saturno, já sei o que é. Uhum, Qual aspecto ele está fazendo? Está fazendo, nesse exemplo, uma uhum, oposição com Marte, Marte natal. Saturno está em trânsito. O Marte é uhum. natal no mapa astral da pessoa. O Ok. Marte natal que está na casa 12. Ah, tá. Então, primeiro ponto, Saturno em trânsito fazendo oposição a Marte de casa 12. E aí eu já sei o que que o Marte representa para a pessoa, o movimento, a disposição física, a vitalidade, e sei também o que a casa 12 representa para a pessoa. A parte psíquica, a parte do isolamento, a parte interior ou a parte espiritual, casa 12. O outro Uhum, assunto é qual casa no mapa astral da pessoa esse Marte que está na casa 12 ele é regente. E aí, no caso, esse exemplo que eu dei, a casa 5 abre em Áries. Então já sei, falo assim, isso. tá, então Saturno oposto a Marte de casa 12 que rege a casa 5. Casa 12 e casa 5. Certo, Sempre. entendi. E aí depois eu vou Uhum, interpretar para entender o assunto. Então sempre quando pego um planeta, eu colocava no caderninho assim, para estudar, né? Eu lembro, ficou muito fixado para mim. Eu colocava assim o desenho de Saturno, o desenho de oposição, uma bolinha e outra bolinha, colocava o Marte, colocava a casa 12 numa linha de cima e colocava a casa 5 numa linha de baixo. Então, Marte oposto, quer dizer, Saturno oposto a Marte de casa 12 que rege a casa 5. Eu ia fazendo assim, fazendo tá. E aí eu já sabia, assunto, casa 12, casa 5 e Marte. E Saturno quem tá fazendo o aspecto. Agora, por isso que eu disse para vocês que a importância de eu saber da pessoa, porque de repente eu sei, falo assim, tá, eu sei que vai pegar a casa 12 e a sim. casa 5. Ok, entendi. Essa pessoa tem filho? Ela tá namorando? Ela tá casada? Uhum. Ela é artista? Qual que é a relação dela com essa casa 5? Tem mil e umas possibilidades. Eu posso ser genérico, né? Falar assim, o que você gosta. Mas para mim conseguir ter uma, né? Para mim conseguir sentar e É, fazer a previsão, eu preciso saber. Falar assim, tá, como que é essa casa 5 da pessoa? E isso eu vou saber na interpretação do mapa antes. E aí eu já sabendo, na hora das previsões, eu já sei. Falar assim, tá, então aquele assunto que a gente conversou. Entende? De repente a pessoa fala, tá, tô namorando, não sei o quê, tô num relacionamento novo, não sei o quê, não sei o quê. Fala assim, tá, esse período aqui, você vai se sentir com falta de potência, pode ter um processo assim de você querer se isolar mais, e o cuidado para que isso não afete diretamente o seu relacionamento, porque pode ter uma restrição ali. Cada 5. Casa 12, cada 5. casa sim. Uhum. Entende? No sentido de falar pra pessoa, ó, Sim, cuidado nesse sim, contexto. Mas por quê? Porque é uma oposição de Saturno. Restrição. Entende? Claro, sim, estamos no começo, é só para a gente entender o que eu quero trazer aqui nesse ponto é sim. a Eu base. Eu falo entendi. assim, é o planeta, a casa onde ele está e a casa onde ele rege, sempre. Dois assuntos, sempre. Ou às vezes, se for no caso Mercúrio, né, que rege Gêmeos e Virgem, três assuntos. Ou se a gente usar também tradicional e moderna, de repente o Júpiter ou Netuno, rege dois signos e tal, a gente pode nessa linha também. Não tá errado, não. Tudo bem até aqui? Rodrigo, tô com Beleza. uma Pode. dúvida.
Quando você fala assim, Saturno está em oposição com Marte em trânsito. Saturno está na 12 em trânsito. Marte, então, está na 6, certo? Se o Marte estiver na 12, é ao contrário, né? Tá, Marte está. Então tá. Marte está na 12 e E Saturno está na 6. tá Aí eu passando na 6 em trânsito. É isso. isso. Aí eu vou ver lá no mapa natal onde está o Marte. Entendi, entendi. É isso. Tá bom. Mas na prática, o programa, ele Uhum. já vai entregar, né? Você vai abrir o mapa, já vai estar lá, já vai estar entregue já. Depois eu vou abrir para a gente dar uma olhada, mas o programa ele Um já, exemplo já mostra. enfim. Mas essa parte aqui, crucial, tá? Uhum. Então, só para a gente repassar, a gente passar, né? Repassar, não passar. Então, primeira técnica, progressões secundárias, que na prática é o desenvolvimento interno. E aí, como eu disse, a progressão secundária, ela está muito relacionada, ela está diretamente relacionada com o mapa astral progredido e o mapa astral pré-natal. Isso é um estudo que já tem muito tempo e funciona, que na prática é uma ideia quântica. Hoje, né, com essa linguagem fica mais fácil de explicar assim, é uma ideia quântica, que na prática vai dizer que é o seguinte, assim, cada um dia após o nascimento é igual a um ano de vida. É como se o mapa ele progredisse e ele também andasse para trás. Ele vai para frente e para trás. Essa técnica fala sobre isso. Sobre cada dia a gente calcular o mapa em movimento e como que isso vai acontecendo. Essa é a ideia dessa técnica, né? A primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, não sei não, eu até entendi eu entendi o que me Eu disse, mas buguei agora. eu entendi, na época eu entendi, eu falei assim, tá, cada um dia após o nascimento corresponde simbolicamente a um ano de vida. Isso significa que o 10º dia após o nascimento representa os 10 anos da pessoa. Então é uma relação física e simbólica. A progressão ela representa muito o amadurecimento interno da vida. Enquanto o trânsito a gente falou, né, sobre as questões mais externas acontecendo. E aí, na prática, é isso assim. Então, tem um mapa astral e tem um mapa andando para trás e tem um mapa andando para frente. Então, a pessoa tem, vamos colocar assim, a pessoa tem, no meu caso, a Lua em Libra. Então, conforme o tempo vai passando, essa Lua, ela vai para Escorpião e essa Lua também vai para Virgem. Tem um cálculo. A cada dia, né, vai andando um pouquinho e ela vai nesse movimento. E aí o programa ele também mostra, fala assim, tá, então o mapa astral progredido você tá com a Lua em Virgem. O programa ele vai mostrar isso, fala assim, tá, mapa progredido, Lua em Virgem, mapa pré-natal, Lua em Sagitário. O programa ele já dá pronto, a gente não precisa fazer esses cálculos, na verdade, a gente vai só interpretar. Assim também o Sol, assim também o ascendente. Então, é uma ferramenta para entender o movimento e a disposição interna da pessoa. O cálculo secundário, que é essa disposição interna, né? Tudo bem? E aí tem essa questão direta e pré-natal, né? E aí, como eu disse para vocês, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, ó, entendi. Mas o lance é que depois eu fui atender e funciona. Então, tem essas questões assim. E aí, para deixar separado, eu acabei sendo repetitivo, mas eu fiz de propósito, as progressões.
Elas são amadurecimento interno, amadurecimento de consciências, né? Como a pessoa se sente, questões mais. E os trânsitos, acontecimentos externos, como eu já tinha mencionado já, tá? E aí a gente tem, dentro desse contexto, né? O primeiro ponto para olhar nas secundárias. Então a gente vai começar pensando nesse mapa mesmo, né? Das secundárias, tá? Tudo bem até aqui, não? Tudo certo? Só para dividir aqui, então o que que a gente vai fazer? Primeiro, vamos olhar as progressões. Essa é a primeira técnica que a gente vai estudar. Então, até aqui eu apresentei, dividi todas as técnicas, e aí aqui eu estou aprofundando, falo assim, tá, então vamos falar das progressões. Dentro das progressões, o primeiro ponto é: existe o mapa astral progredido e existe o mapa astral pré-natal. O progredido ele está caminhando, a gente chama assim, é um mapa direto, e o pré-natal é o mapa que está caminhando para trás, está retrocedendo. Esse é um ponto, tá? Tudo bem até aqui? Para não ficar muito confuso? Tudo certo? E aí, o primeiro ponto é a gente pensar no Sol progredido. Então, o mapa astral progredido vai ter um Sol lá, e na prática ele representa, esse Sol, ele representa, é, ele representa o desenvolvimento pessoal, né? A identidade ao longo da vida. Ele indica principalmente a mudança na forma como a pessoa se expressa e se reconhece no mundo. O sol progredido da pessoa, né? Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo é assim, vou devagar de novo. Depois a gente vai ter que ter práticas, né? E olhar mapas e repassar para a gente conseguir se familiarizar. Mas o que eu estou dizendo é assim, então, por exemplo, eu nasci com Sol em Sagitário. O meu Sol está em Sagitário. E aí tudo certo. Sagitário a gente já sabe, tem um mapa astral e todas as questões que a gente já conhece. Determinado momento da vida, esse Sol ele vai progredir para Capricórnio. Então é um momento da vida onde esse sagitariano, ele não vai mudar o que ele é, mas ele tá com um aspecto mais maduro. Ele tá mais responsável, ele tá buscando mais estruturação. E aí por quê? Porque o Sol progredido ele entrou em Capricórnio agora. Tem Capricórnio. Que aí na verdade a gente vai falar do quê? Do Sol progredido por signos. Que aí a gente tem dois assuntos, né? O Sol progredido por signo e o Sol progredido por casas. Porque da mesma forma que ele muda de signo, ele vai mudar também de casa. Pode falar agora. Eu vou dar o meu exemplo do meu mapa para ver se eu entendi. Isso que você trouxe agora é igual ou diferente do Sol em Áries de casa 8/9? É isso. Eu dei o exemplo do meu mapa. É isso? É isso. Mas não Então, em é, alguns mapas, entendeu o que eu refleti aqui? Em algum não está definido, digamos, mapa natal. Fulano nasceu com Sol em Áries, casa 8 e ponto. No meu caso, é Sol, Áries, de casa 8/9. Ele já é, é a progressão ou ainda vai haver uma progressão ao longo da vida? é mais ou Não menos sei se eu me isso. antecipei ao conteúdo, tá? É, É mais ou menos isso. é uma pista dessa progressão? Calma. É que você tá Tá olhando, bom, tudo você tá olhando bem. o seu Eu mapa me direto. antecipei. Não, calma, me ouve. É, Você tá olhando o tá, tô seu indo. mapa diretamente. Sossega, Mercúrio.
É, Isso. Mapa não, pera natal. aí. Não, não me interrompe, Mapa não. natal. Ouve aí. Tá bom. No seu mapa, o seu sol, ele tá ali no finalzinho da casa 8, já próximo da casa 9. Ok, esse é o seu mapa. Isso não vai mudar. Esse é o seu mapa natal. Uhum, uhum, Da mesma forma como esse sol ele poderia estar no meio da casa 8. No cálculo uhum. progredido, para todos nós, vai chegar o momento que o mapa ele vai progredir para a próxima casa. Tem um cálculo para todo mundo. Entendi, entendi. Então tem o sol de casa 10. Naturalmente os anos vão passando e esse sol ele vai progredir para casa 11, vai progredir para casa 12, ele vai progredir para o ascendente, Tá. para todo mundo. E na verdade o que que isso vai dizer? Vai dizer sobre o Beleza. momento da vida. É isso que a gente está lendo. Fala assim, tá, você está no momento da vida. E aí é claro, dividindo com vocês. Eu não encho a pessoa de técnica, porque senão pode ficar confuso, né? Uhum. Tipo, mapa É. progredido, mapa pré-natal, revolução, equilunação e tal. Eu uso algumas, não uso todas, no sentido de comunicar para a pessoa, mas eu uso todas no sentido do cálculo. Então, eu traduzo para a pessoa. Eu traduzo o momento que ela está vivendo. Certo. E aí, nesse sentido, vamos colocar assim, falar assim, tá, Glória, como eu já te disse outras vezes, fala assim, tá, tá no momento de você se apropriar desse seu conhecimento, se apropriar dessa sua prática, de colocar em prática essa coisa que você já sabe, de pegar na mão desse mestrado e tal. Então, eu vou usando linguagens simbólicas, mas eu tô olhando por detrás, Uhum. eu tô olhando, falo assim, tá, Sim. no mapa astral progredido dela, tá com o Sol entrando na casa 9. Então, esse momento é um momento propício para isso. Nesse Uhum. exemplo. Ok. Uma Uhum. das ferramentas, né? Tudo bem? Entendido. É, Valéria, você consegue. Já tem essa prática de conseguir olhar no programa o mapa astral progredido e o mapa astral pré-natal, não? Consigo. Tá. Até tirei dúvidas quando você fez para mim, eu tinha uma dúvida e consegui entender o pré-natal. Tá. Verdade. Verdade. Né? Uhum. Verdade. Então, então é isso. Tudo bem? Depois a gente vai ver na prática no programa como é que calcula o tempo que isso dura e tal, mas vamos devagar. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo é, primeiro ponto, existe um sol progredido, que é uma técnica de cálculo secundário. E também existe um sol pré-natal. É uma técnica, é um mapa. Na verdade, existe um mapa progredido e um mapa pré-natal. Dentro desse contexto, a gente vai olhar o Sol, a Lua, o ascendente, o meio do céu. E a linguagem é essa, né? O Sol progredido, a Lua progredida, o ascendente progredido, ou a Lua pré-natal. Enfim, linguagem, o astrologuês, né? Mas na prática quando o Sol progredido ele muda de signo, a gente pode dizer o seguinte, que um novo capítulo se inicia na vida da pessoa. A pessoa começa a incorporar as Uhum. características daquela essência daquele novo signo que se apresenta, aquele momento da vida. A pessoa não vai mudar o que ela é. Não vai deixar de ser, nesse caso, nesse Sim. exemplo que eu dei, a pessoa não vai deixar de ser sagitariana. Mas de repente tem um momento da vida que aquele sagitariano, de repente, ele parece que ele tá. Parece que ele aprendeu alguma coisa, tá mais sólido, tá mais firme, tá mais responsável, tá buscando as coisas mais concretas e tal. Momento da vida. Então, a astrologia é uma linguagem para a gente conseguir ler o momento da vida. E na prática, essa pessoa consegue alinhar mais conscientemente as decisões dela com o momento que ela está vivendo, isso flui muito melhor. Para ajudar nas decisões, enfim, juntando com as técnicas, né? Tudo Mas bem até. aí, quando você fala que, no caso, né, nem tudo você vai passar para a pessoa. Isso é uma ferramenta a Pessoa. mais para você usar, para você visualizar as outras técnicas, na verdade. Serve para isso, né? Também. Existe uma máxima na astrologia
que vai dizer o seguinte, assim, quando eu vejo o mesmo movimento em várias técnicas, aquilo reafirma a leitura. Então, Entendi. claro, Ah, tá. assim como a leitura do mapa. Não sei se eu. Mas é isso, não dá para ler todo, tudo, Uhum. assim, ler tudo, todas Entendi. as previsões. Não dá para ler tudo, é muita coisa. Da mesma forma que não dá para ler o mapa astral inteiro numa leitura, não dá. É muita coisa. Se a gente pegar todas as casas, regente de casa, e se a gente for mergulhar, é muita coisa. Então a gente vai eu penso, né? No que aquele mapa pede. E nas previsões a mesma coisa. Mesmo porque fica muita informação, e aí vai para frente, vai para trás, e fica uma coisa assim que. Então, depois a gente vai falar disso, eu vou transmitir para vocês. Na verdade, eu divido por período. Então, tem técnicas que são mais de um ano, tem técnicas que são meses, 3 a 4 meses, tem técnicas que são pontuais, um mês específico, uma semana. Então, eu olho e tem uma técnica que é um ano, que é a Revolução Solar, como eu disse para vocês. Então, para mim, fica mais fácil dividir por período. Falo assim, tá, eu nunca faço previsões mais de um ano. Eu acho que um ano é o tempo suficiente, até para dar tempo da pessoa voltar depois, se for o caso, ou a gente parar e olhar de novo, para também não ficar uma coisa assim muito solta. Então, sempre quando eu faço previsão, eu faço assim, tá, período de um ano. Dentro desse período de um ano, vamos pensar assim, falar assim, tá, então vamos primeiro olhar qual é o tema desse ano. E aí eu vou olhar dentro das técnicas os temas que falam referente ao ano. Então, dentro desse ano, o seu sol progredido vai estar, e aí eu sei que é um ano inteiro. Dentro desse ano, enfim, eu vou juntar todas de um ano, faço assim, tá, aqui. Depois eu venho separando, faço assim, tá, nesse primeiro semestre tem essa questão, essa questão. No segundo semestre tem aquela questão. Tem um eclipse que vai acontecer, tal data. Então, eu separo por período. E aí voltando, e aí, obrigado, né, Val, pelo gancho, porque é isso, assim. Então, quando eu consigo olhar em várias técnicas, isso muitas vezes acontece. Eu olho no sol progredido, na técnica de secundária, tem uma questão. Aí eu olho no mapa da Revolução Solar, essa mesma questão aparece. Aí eu olho Hum. no eclipse, essa mesma questão pontuada. Então eu consigo entender, falar assim, tá, é aqui, isso aqui é o ponto X dessas Uhum. previsões. Tem É o nó, né? O nó que precisa ser às vezes não é nó, às vezes é abertura, não dá pra desatado, saber. né? Não, eu usei assim, ó, é o que vai nortear a vida daquela pessoa naquele momento, o que vai É chamar a isso. atenção. Uhum. Então é isso. E aí, voltando, né, o Sol progredido por signo, né, é um novo capítulo, uma nova forma, né, uma nova roupa, não a nova, né, põe uma roupa por cima, né, não vai trocar quem é, mas põe uma roupa por cima do que a pessoa, né, então a pessoa começa a entender diferente. Uma outra questão é o Sol progredido por casa, né? O Sol progredido entra numa nova casa e aí isso traz luz e ilumina um novo território da vida da pessoa, né? Então, na prática, vou usar esse mesmo exemplo meu, né? Então, eu tenho Sol em Sagitário de casa 10. E aí, eu particularmente, né? Eu, por ter o Sol em conjunção com Urano, eu percebo que eu não sou muito de grupos, de pertencimento, de fazer parte de sociedades, comunidades e tal. Eu não gosto muito assim enfim. E aí, se o Sol progredido, ele entra na casa 11, é um momento da vida onde eu tô mais coletivo. Tô mais voltado. Não é nem voltado, eu tô mais predisposto a fazer parte de grupos, de sociedades, de interagir mais e tal. Então, de repente, se eu tô atendendo a pessoa e esse é o tema, eu
eu tomo a liberdade de falar para ela, falo assim, ó, esse ano, não sei como que é, né, a questão do seu trabalho, como é que você se relaciona e tal, mas seria bem interessante você se associar, fazer parte de algum grupo, pensar numa forma mais coletiva, ou até num contexto de pertencimento no sentido da religião e tal, de repente, pode ser bem bom para você. Sugestão. Sugestão dentro da leitura. Mas por que você está falando isso? É, porque o Sol Progredido ele está ingressando na casa 11. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, se a gente segue o céu, fica mais fácil. Ah, mas eu também posso fazer a leitura, eu falo assim, é que eu não faço esse tipo de leitura, né? Mas no sentido assim de prever, né? No sentido de adivinhar que a pessoa vai fazer parte de grupo. Só que aí eu acho que não é tão, não sei, eu não consigo fazer assim. Usar essa expertise, né? De colocar de uma forma assim para evidenciar que eu estou acertando. Eu penso mais no sentido de direcionar a pessoa. Porque pode Pessoa acontecer de eu falar e intuir, a pessoa né? fazer parte, né? Desculpa, Glória. Não ouvi. Eu entendi você, para a pessoa poder se apropriar sem essa primeira fala do astrólogo, da pessoa que está orientando, fazendo a leitura do mapa. Entender, né? Sim. O Entender o movimento. momento, né? Orientar no momento. Viver. Viver o movimento, né? É isso. Tudo bem até aqui? Viver o movimento reconhecendo, é isso, Rodrigo? É isso. Ter mais consciência, né? Uhum. Ter decisão, né? Isso, a E consciência. muitas vezes, a experiência que eu tenho, atendendo e fazendo previsões, muitas vezes, principalmente mulheres, elas percebem esse movimento antes. Na maioria das vezes. É. Eu- Então, é muito comum, quando eu atendo, a pessoa fala assim: Nossa, é verdade. Pior que eu tava pensando nisso, teve algumas coisas que aconteceram e isso ficou no meu radar assim, agora que você falou. Então, muitas vezes, isso Sim. também serve, que aconteceu muito comigo nos meus atendimentos, de uma confirmação sobre as decisões da pessoa. Que também não deixa de ser uma orientação. Então as coisas estão acontecendo, tem várias oportunidades e tal, e a pessoa está no momento, ela está meio indecisa se aquilo é aquilo mesmo, se ela deve ingressar, se ela não deve, se vai fazer. Então ela entra. Entende? Porque, por exemplo, Uhum. precisa de astrologia? Não. Tem gente que usa a intuição e está conectada e vai embora. E dá tudo Está certo. resolvida. E tá tudo certo. Agora, para quem busca, para quem procura, é uma ferramenta que ajuda. Então, de repente, a pessoa está no movimento, as coisas estão acontecendo. E várias coisas acontecendo. E aí eu paro o mapa e falo assim, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, talvez seria importante isso aqui e tal. E ela já tem isso, eu falo assim, tá, é isso, já entendi o que eu tenho que fazer. Já ajuda, Uhum. né? Reafirma, né? Ilustra, né? O que ela já está planejando, né? Muitas vezes isso aconteceu com muitas vezes, mas muitas vezes. Eu não vou dizer todas, que talvez seja exagero se eu falar todas, mas muitas vezes eu falo assim, nossa, as coisas vão se reafirmando, né? Enfim. E aí, só para a gente não ficar muito doido, né? Muita coisa, né? Eu falei do Sol progredido é, na casa e falei dele no signo. E aí, ele também vai fazer aspectos, certo? Tudo bem? Então, o Sol progredido ele vai ingressar numa casa, ele vai mudar de signo, não determinada, não diretamente nessa mesma ordem, ou ele já vai estar num signo, já vai ter mudado faz tempo, mas começa um aspecto. Então, também tem os aspectos, certo? Tudo bem? Estão familiarizados? Então, por exemplo, o Sol progredido são os mesmos aspectos que a gente usa, tipo, em pensar nos aspectos maiores e aspectos menores, né? São os mesmos aspectos. É, E aí, nesse exemplo que eu coloquei aqui, o Sol progredido fazendo um aspecto harmônico fazendo um aspecto com a Lua. Eu nem coloquei harmônico, só aspecto mesmo. Fazendo aspecto, né? nesse caso, é,
gente pode pensar que isso indica mudanças emocionais, como eu coloquei, e aí a Lua, por ser regente das questões também familiares, questões de casa, ou de segurança, ou de pertencimento, e responsabilidades afetivas. Esses três temas pensando na Lua. E aí a gente vai entender, fala assim, tá, é um aspecto harmônico. Então, esses temas dentro de um contexto harmônico. Boas novas, uma boa mudança de casa, um aconchego, um acolhimento, né? E aí, se for um aspecto desarmônico com a lua, é uma tristeza, no sentido de uma decepção, de uma frustração, é, a mudança de alguém de casa, ou o distanciamento de alguém de casa, porque tem a ver com a questão da lua. E aí, da mesma forma, aqui de novo, a casa onde a lua está e é a casa que a lua rege. Esses dois assuntos, porque é isso, fala assim, tá, mudanças emocionais fica vaga. Ok. Em qual casa que essa lua tá? Ah, a lua tá na casa 2. Tá, então mudanças emocionais referente a inseguranças financeiras. Casa 2. Financeiras. Hum. E aí eu posso dizer também, cuidado com gasto, cuidado enfim, com expectativa referente a dinheiro, ser levada emocionalmente pelas questões financeiras. Por quê? Porque o Sol está fazendo uma quadratura, uma oposição com a Lua progredida na casa 2. Uhum. Ah, mas como assim? E aí essa Lua ela rege a casa 11. Então, casa 2 que rege a casa 11. E aí, nesse caso, pela casa 2 eu vou acrescentar a questão financeira na leitura. E pela casa 11 eu vou acrescentar os amigos. Então, cuidado em emprestar dinheiro para amigos, em Acho, os gastar dinheiro amigos. com grupo, em exagerar, em se frustrar nesse contexto financeiro. Mas como você sabe? Gente, casa 11 e casa Legal. 2. E um aspecto Casa desarmônico. 11, casa 2. Cuidado nessa frustração de emprestar dinheiro, de precisar de dinheiro, de ter alguma relação com os amigos que te tragam uma frustração financeira. Nesse exemplo. Entende? Então eu preciso sempre do mapa, né? O mapa casa e regente, para me conseguir ser assertivo na leitura. Mas no caso, o Sol Uhum. progredido em aspecto com a Lua, ele está muito relacionado a essas questões, né? Que eu trouxe aqui. Que na verdade, quando o Sol progredido ele faz aspecto com a Lua, a gente entra no período de ajuste entre a identidade e a emoção. É como se a pessoa estivesse tentando se alinhar com aquilo que ela sente, com aquilo que ela está se tornando. Aí, dependendo do tipo do aspecto, isso pode se manifestar de forma diferente. Um aspecto harmônico, muitas vezes pode aparecer um período de maior aceitação emocional, a pessoa se sente mais integrada consigo mesma. É comum surgir momentos de maior popularidade, de reconhecimento por conta da Lua. Pode ser uma fase de relações familiares que ganham destaques. Alguns casos pode ocorrer acontecimentos ligados à casa, à família ou à própria maternidade, Lua. Agora, se a gente for pensar que é um aspecto mais tenso, então esse contato ele pode incluir um momento de maior sensibilidade. E aí, conflito, necessidade de reajuste emocional, como eu falei, a questão, a própria frustração, né? Entende? E aí vai mais, tá, é aquela coisa, né? Fale mais sobre isso. E aí eu preciso saber, vai qual casa? E rege qual casa?
Então, casa 2, casa 11. Aí eu dei esse exemplo porque para mim fica fácil pensar nesse exemplo, né? Casa 2, dinheiro, casa 11, amigos. Casa 2, casa 10. Casa 2, dinheiro, casa 10, carreira. Uma decepção, uma frustração ou um reconhecimento, se for harmônico, no trabalho. Se for casa 2, casa 10, pode até ser uma promoção, uma bonificação. Entende? E aí, se for casa 2, Uhum. casa 2, casa 12. Então, uma indisposição, uma inquietação ou alguma coisa que te tire e faça você perder dinheiro. Casa 12, casa 2. Então, são assuntos diversos. Claro, como eu disse para vocês, eu preciso ter visto o mapa astral da pessoa, né? Para mim saber como que aquele assunto funciona para a pessoa. Porque de repente, casa 2, casa 7. Nesse exemplo, né? A lua de casa 2, casa 7. Então, se for um aspecto desarmônico, algum contexto com parceria, com casamento, que pode trazer uma decepção e uma perda financeira, uma insegurança financeira. Ou, se for harmônico, pode trazer uma segurança através do dinheiro, através de um reconhecimento. E aí eu preciso saber. Aí, de repente eu faço isso, a pessoa fala assim: ah, nem sou casado, nem tem ninguém. Aí eu preciso saber. De repente, uma sociedade que aparece, alguém que. Entende? Tudo bem? Tudo certo até Sim. aqui? Então, e aí vamos para frente. O Sol progredido Ih, é fazendo aspecto com Mercúrio no mapa. E aí a gente sabe, né, o que que o Mercúrio representa no mapa astral da pessoa. Estudo, novas ideias, comunicação, né? Viagens ou deslocamentos e tal. E aí, se a gente for pensar, o Sol progredido com Mercúrio, quando encontra, né? O Sol quando encontra Mercúrio, o Mercúrio natal, né? A gente entra numa fase que a mente ganha mais evidência, ganha mais importância. Então, é comum que a pessoa, nesse período, ela ela passe por estudos, por aprendizados, por reorganização intelectual, né? Por conta de Mercúrio. Ou reorganização da fala, da comunicação, da própria divulgação. Então, Mercúrio também representa pequenas viagens, né? Por conta, né? Da dignidade dele. Então é comum, vou pensar, né? É comum que possa acontecer novos cursos, trabalhos ligados à comunicação, novos contatos, viagens curtas também. Então, o que eu estou dizendo é assim, esse aspecto ele vai estimular a curiosidade e a necessidade de aprender coisas novas. O Sol progredido fazendo aspecto com Mercúrio. Agora, se a gente for pensar no aspecto mais desafiador, também é um período onde pode indicar que a pessoa precisa resolver assuntos mais burocráticos, documentos, contratos, decisões. Período de inquietação mental, preocupação, conflito na comunicação, onde a comunicação não tá muito boa, a pessoa não está entendendo muito bem as coisas, não está conseguindo se fazer entender. E aí, nesse caso, se for um aspecto desarmônico, a pessoa precisa aprender a organizar melhor os pensamentos, né? A forma de se expressar. E se a gente pensar um pouco na nossa vida, são momentos, né, gente? Não tem momento que de repente parece que faz assim, deu uma enroscada aqui. Por exemplo, é engraçado, né? Mas não foi diretamente. Mas teve um período do ano passado que o Saturno progredido, ele fez oposição com o meu Mercúrio. E aí eu fiquei eu fiquei cansado de rede social. Eu tava vindo num período de vídeo, Instagram, divulgação, 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 divulgação. Chegou um período que eu olhei assim e falei, nossa, eu cansei disso aí, gente. Cansei, preciso pegar férias um pouco. Parei de postar. Parei de postar.
E eu não tinha nem visto o aspecto. E aí depois que passou, eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei o aspecto e falei assim, é verdade. Eu parei de postar, fiquei cansado mesmo. E tudo certo. Tem nada assim, fala, nossa e tal. E aí isso é bom pra mim? Não, lógico, pro meu trabalho é ruim parar de postar. Mas é um período, né? Nesse caso, né? Uma restrição. Porque eu tô falando de Saturno, né? É que eu mudei de assunto aqui, vocês perceberam, Uhum. né? Que nesse caso aqui é o Sol. É que eu dei, esse meu exemplo foi sobre Saturno, que tem a ver mais com uma restrição. A gente vai ver depois Saturno. Mas o Sol com Mercúrio, né? Tudo bem até aqui? E aí o Sol progredido em aspecto com a Vênus, e aí a gente sabe, né? A Vênus no mapa, ela representa a questão afetiva. Então, o Sol progredido, ele vai trazer um período onde os temas, temas de relacionamento, valores, prazer, ganha destaque. Então, é muito comum uma maior sensibilidade e a pessoa pode estar mais aberta aos outros, mais aberta, mais sensível, mais humana, mais interessada em relações. Então, muitas vezes pode aparecer oportunidades de relacionamento, associações, parcerias. E aí a gente sabe, a Vênus também está relacionada com dinheiro. E nesse caso é um bom período também para troca, para questões financeiras, né? Até por conta das associações, né? E aí, em alguns momentos, pode coincidir, né? Não é coincidir, né? Mas é casamento, início de relacionamento, fortalecimento da vida social. E aí, o benefício financeiro eu já falei. Agora, se a gente for pensar no aspecto desafiador, desafiador com a Vênus, a pessoa pode, pode aumentar muito o desejo por conforto e por prazer. Na prática, a carência, né? Aumenta a carência. Tá buscando essa palavra, aumenta a carência. Se o aspecto for tenso, né? Então, conflito afetivo, dificuldade de relacionamento ou gasto excessivo por conta da carência. Enfim. E aí depois, o Sol progredido em... E aí a mesma coisa, tá, gente? No sentido assim, claro, o mapa astral da pessoa, o signo que tá, a casa que tá, a casa que rege. Sempre os dois assuntos. Pra gente entender, né? Entender mais, né? Sobre o que esse momento está falando. Sempre, sempre, sempre. Mas com Marte, a pessoa pode se sentir, nesse caso, o Sol, né? Fazendo um aspecto com Marte, mais energia, mais iniciativa, mais vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, é um período que muitas vezes decisões importantes, né? A pessoa pode mudar de trabalho, início de projeto, iniciativas que precisa de coragem, né? E aí, também, naturalmente, maior atividade física, né? Momentos de maior atividade física, necessidade de agir com mais rapidez, né? Agora, claro, se for um aspecto desafiador, impulsividade. E aí, se a energia não estiver bem, a gente pode pensar assim, né? Conflito, discussão, precipitação, cuidado, né? Com briga, discussão, embate. Ah, mas por quê? Porque o Sol está fazendo uma quadratura com Marte progredido. Ah, mas aonde? E aí, aonde a gente vai saber olhando a casa e a casa que rege. Entende? Fala assim, tá, então esse período é um período, cuidado, esse período que você pode entrar em briga desnecessária. Falo isso, falo assim, tá, esse período aqui você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência. Aonde? E aí eu vou olhar, falo assim, tá, aqui, Marte de casa 4 que rege a casa
11. Então, mais paciência em casa, pode ter embate em casa, discussão com as questões familiares. E aí é muito comum isso acontecer sincronicamente das pessoas também estarem mais confrontativas em casa, né? Então, esse período. E aí, com a casa 11 relacionada a amigos, relacionada a redes e tal. Então, a gente une os assuntos, né? Você vê que uma coisa não desqualifica a outra. Na verdade, só acrescenta no sentido de ser mais assertivo. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Tudo bem? E aí, desafiador é isso. Depois, o Sol progredido, fazendo aspecto com Júpiter, né? E é um bom período também, né? O Sol progredido com Júpiter costuma ser um aspecto bem favorável, assim, é um período de crescimento, de expansão, de oportunidade, né? Como eu coloquei aqui. É, Então, mais facilidade das portas estarem abertas, né? Tem um, tem um exemplo bobo que eu estava palestrando outro dia sobre astrologia. E aí, de vez em quando, vem uns exemplos bobos na cabeça, como eu moro na praia, né? E aí tava viajando, então, esses sirizinhos, esses bichinhos que ficam ali na beira da praia, eles vivem conforme a maré, né? Então a água passa, eles correm, comem, a água vem, eles correm e se escondem e vão ver, eles ficam nesse lance, assim. E muitas vezes a questão dos aspectos, essa questão de previsão, é sobre isso, assim, é sobre a gente entender o movimento que está fluindo, ir lá fazer, organizar e colocar energia, e, enfim, regar as plantas que precisam. E quando vê que o momento tá mais saturnino, né? Tá mais. A gente poupa energia, né? Assim, então esse momento é mais para manter, né? Para se segurar aqui, porque o vento está batendo forte, né? Então seu microfone está desligado. Mas exemplo bobo. Poupar combustível, seria o caso? Seria o caso de poupar combustível. Com Júpiter já é o contrário, né? Então é período de crescimento. Então a pessoa pode encontrar a porta aberta, né? Na vida profissional, estudos, projetos pessoais, né? Como aparecer viagens. Novos horizontes, novas experiências, ampliar a visão do mundo, né? O Sol fazendo aspecto com Júpiter, né? Maior confiança, a pessoa está mais confiante também, né? Sol e Júpiter. Agora, aspecto desafiador, a pessoa ela pode estar. Porque na prática vai trazer um pouco mais de arrogância. Então a pessoa, se ela tiver num momento assim de exagero, então ela pode estar não medindo as consequências, pode estar se expondo demais, então pode pecar pelo excesso, se for um aspecto desafiador. E aí, no caso, né, fala assim, tá, você vai estar bem, vai estar confiante, mas segura um pouco, né? Calma, né? Vai devagar com a dor, assim, não se expõe tanto, né? Enfim. Tem um exemplo que eu atendi, é horrível essas. Hoje eu não penso tanto assim, não, mas antigamente eu pensava. Mas tem uma moça que eu atendi recentemente. Já estava um período sem emprego, precisando trabalhar e tal, enfim, tentando se recolocar. E tinha o aspecto do Sol progredido, fazendo quadratura com Júpiter dela. E ela recebeu a oportunidade de emprego e ela veio fazer o mapa depois comigo, falou assim, para mim saber o que eu achava. E ela estava mega empolgada, ela ia ter que mudar de cidade, porque, enfim, tem que ter um movimento dela e tal, enfim, a empresa precisava de uma questão assim. E aí ela perguntou para mim, eu falei assim, tá, eu olhei os aspectos junto com esse aspecto, e falei assim, tá, é uma boa oportunidade, porém, o legal é você ir devagar e com cautela, assim, não colocar todas as fichas, não, vai devagar, vai sentindo o terreno, não se expõe tanto assim, né? E aí depois ela me mandou uma mensagem agradecendo, assim, porque foi importante, porque ela não, porque ela precisaria fazer grandes mudanças, mudar de cidade, fazer não sei o que e tal. E aí, como eu falei para ela ir devagar, ela
não foi definitiva. Ela conseguiu arrumar de uma forma onde ela foi primeiro testar para depois saber se ela poderia gradualmente, depois, né, fazer as mudanças que precisavam. E foi importante porque ela viu que não ia ser legal, né, se ela fizesse e tal, então conseguiu dessa remanejada. E aí, nesse caso, no aspecto desafiador do Sol com Júpiter, a pessoa fica muito confiante. E ela pode errar pelo excesso e ter desperdício, né? Na verdade. Enfim. E aí, o Sol progredido com Saturno é um período onde marca uma fase de amadurecimento, né? Nem sempre períodos tão fáceis, mas costumam ser extremamente importantes para o desenvolvimento da vida, né? E aí, nesse caso, como eu dei o exemplo no começo, né? O Sol progredido com Saturno, período de responsabilidade, limites e testes, né? Eu não gosto muito da palavra testes, mas a gente pode pensar por essa perspectiva também. Um aspecto harmônico, então estruturação, compromissos, a pessoa tá boa para enfrentar desafios, no sentido de organizar, de colocar os pingos nos is, inclusive até fazer o que precisa ser feito com facilidade. Então é um momento em que as decisões importantes elas podem e até precisam ser tomadas, né? É uma oportunidade, na verdade. Mudança de carreira, responsabilidades familiares, né? Como é que chama isso, né? Redefinição de compromissos, de objetivos, né? E uma coisa importante com Saturno, a gente vai ver isso também depois em outros aspectos dele, que o Saturno nem sempre ele apresenta um período bom, mas sempre é um período bom para o futuro. O Saturno também ele fala muito sobre o preparar da terra para uma colheita estruturada. Então, muitas vezes ele enxuga um pouco, traz um pouquinho mais de trabalho, de cansaço, mas é um período bom que às vezes a pessoa não está visualizando porque ela quer um resultado imediato. E aí é legal a gente conseguir falar assim, mas esse período aqui é um período de plantio e você vai sentir esse benefício lá na frente. Pode ter mais tranquilidade, ter mais que não vai vir agora mesmo não, mas é um período de bons resultados depois, né? Então, e aí é a mesma coisa, né? Sendo repetitivo, vou fazer isso sempre. A casa que tá e a casa que rege. É isso. Como é que eu sei? Vai ser a casa que tá, a casa que rege. Tá na casa 4 assuntos familiares. Rege qual casa? Rege a 7 junto com o compromisso ou casamento. Ah, rege a 10 junto com a questão da carreira. E é claro, saber da pessoa como é que tá para ela. E aí, se for um aspecto desafiador, cobrança, é, restrição e falta de vitalidade, falta de força, tristeza, né? Um período mais, né? Enfim, se for um aspecto desafiador, né? Apesar que é um aspecto do Sol, na verdade, é o Sol progredido, né? Mas essas questões. E aí, da mesma forma, e aí tem uma outra regrinha de ouro também, né? Que é legal de pensar, trocando, dividindo com vocês, né? A gente tem essa divisão na astrologia. Planetas pessoais, que vai até Marte, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, planetas pessoais. Temos os planetas sociais, Saturno e Júpiter, e temos os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Da mesma forma, no grau de interferência nas previsões. Quando as previsões são com planetas pessoais, isso atinge a pessoa de forma mais direta. São assuntos mais próximos, mais caros. Se atinge os planetas sociais da pessoa, relacionado ao senso de limite, ao senso de liberdade, à relação social dela. Claro, dentro da disposição do mapa astral dela. Com planetas geracionais, eles ganham maior evidência se eles estão angulares.
Por exemplo, se eles estão no ângulo da casa um, no ângulo da casa 4, casa 7, casa 10, e aí eles ganham evidência. Então depende muito do grau de importância do planeta para a pessoa. Se a pessoa se relaciona com aquele planeta. Entende? Mas de qualquer forma, o Sol progredindo fazendo um aspecto com Urano é um momento. Eu coloquei aqui, né? Ruptura, novos caminhos, né? Na verdade, quando o Urano entra em cena, o cenário geralmente ele muda, né? Então está muito relacionado a questões repentinas. E aí, questões com Urano são diferentes com questões de Netuno e de Plutão. Óbvio, né? Então, só para a gente diferenciar. Com Urano, são surpresas. Aquela coisa assim quebra, surpreende, de repente muda, o inesperado. Com Netuno, a gente não enxerga muito bem, o auto-engano, a coisa vai meio que penetrando, vai sendo devagar, e quando vê, fala, nossa, não enxerguei, não percebi. É uma coisa mais etérea, vamos colocar assim, mais subjetiva. E com Plutão, é uma coisa mais. Também não é direta, ela vem acontecendo, mas ela é muito ligada à transformação mais profunda, né? Então é diferente, assim, é meio. Vamos pensar assim, se a gente for pensar num muro, exemplo bobo, bobo mesmo. Mas se a gente for pensar no muro, Urano quebra, rompe. Netuno dissolve, penetra e dissolve. E Plutão destrói. Tem essa, né? Esse contexto assim. Enfim, voltando para cá, se a gente for pensar em aspecto harmônico, o Sol progredido com Urano, então, um período que indica mudanças, como eu já falei, libertação, quebra de padrões antigos, a pessoa pode sentir a necessidade de viver de uma forma mais autêntica, mais verdadeira. É comum surgir mudanças inesperadas, como eu falei. Mudança de trabalho, mudança de cidade, relacionamento, ou estilo de vida mudam também, né? Agora, se for um aspecto desafiador, impaciência, intolerância, instabilidade, e a pessoa pode tentar resistir demais às mudanças, e que, na verdade, também é legal dizer que é um momento de mudança, né? Às vezes a pessoa não quer, então às vezes ela faz manutenção do sofrimento, né? Ela tá indo contra o que a vida tá direcionando. E é legal poder falar pra pessoa, falar assim, é um período, né? Enfim, dentro desse contexto aí. Mas é Urano, né, gente? Urano é. E aí, o nosso amigo Netuno, o Sol progredido um aspecto com Netuno, espiritualidade, arte, imaginação, né? Netuno, que é uma coisa mais sutil, né? Então, na prática, assim, é um aspecto que pode aumentar a sensibilidade, a imaginação ou até o lance da espiritualidade. É comum a pessoa se sentir mais inspirada, mais conectada, e aí, enfim, dependendo, né? De como ela se relaciona com a arte, com essas questões, é um período que isso pode acender. Agora, claro, se for um aspecto desafiador, principalmente, falta de visibilidade, né? Não está enxergando muito bem, é, enfim, dificuldade de definir, de perceber, de enxergar, falta de clareza, indecisão, se for um aspecto desafiador, referente à casa e o regente. Então, né? Ah, casa um, então a pessoa não está enxergando ela mesma muito bem, a própria saúde, né? Ah, que rege a casa 8, então você não está enxergando você muito bem relacionado às questões mais íntimas, né? Pode se relacionar também com o dinheiro do outro, com questões religiosas, né? Casa um, casa 8. Então, essa percepção, né? A casa que tá e a casa que rege, sempre. Para ter mais assertividade. E aí, por fim, o Sol progredido em trânsito não.
fazendo aspecto com Plutão. E aí vai indicar final de ciclos, renascimento pessoal e mudanças intensas. Plutão, né, gente? E aí esse é um aspecto mais intenso mesmo, costuma marcar períodos de transformações profundas, né? Não tem jeito. A pessoa pode atravessar situações que exigem mudança de postura, de enfrentamento, né? Muitas vezes é algo importante que precisa terminar para que outra pessoa, para que outra coisa comece, né? Porque é isso, né? Tem essas metáforas, né? Essas frases prontas, mas na prática é isso. Se algo novo precisa vir, antes algo novo, algo velho precisa sair da frente para que algo novo se construa, né? E relações com Plutão geralmente indicam esses momentos, né? E é claro, de novo, a casa 7 é crise na relação. Ah, mas isso determina que vai, não diretamente, mas que precisa transformar a forma de se relacionar, sim. É isso. Não diretamente vai dizer, porque na prática eu tô dizendo assim, existe o livre-arbítrio da pessoa. Entende? Fala assim, ah, ela vai separar casa 7? Não sei. Difícil saber, quem vai escolher é a pessoa. Agora, se é um aspecto tenso, tem grande probabilidade, sim. O que eu posso determinar é que você não vai se relacionar mais da mesma forma. Você está passando por um processo de transformação na forma a qual você se relaciona. E você precisa ajudar essa transformação. E aí você avalia se você quer transformar isso ou se você quer decidir, né? Se transformar além disso, separar através disso, a decisão é sua. Entende a diferença? Pode acontecer? Pode. Lógico que pode. No momento desse, como é que tá a relação? Ah, já não tô aguentando, já. Então, vai precisar ajustar aí. E aí a ideia, assim, tá passando um trânsito de Sol progredindo com Plutão. Ah, não quero separar. Falei, então, vai precisar, então dá um jeito aí. Então, não esconde, não finge que não tá acontecendo. Não, porque, porque fica pior. Então, é no sentido da pessoa falar assim, tá, então você vai precisar ajustar. E aí ver como é que faz, a oportunidade que tem, terapia de casal, enfim, conversa, viaja, enfim, né? E aí, claro, a casa que rege, os outros aspectos, né? E aí depende também do momento, né? Fala, ah, tá, o meu marido tá adoecido, tá doente. Então são assuntos mais delicados, né, gente? Percebe? Então tá fazendo um sol progredido com Plutão. E aí meu marido tá muito doente. Fala assim, período, você precisa estar presente, cuidar, porque, né, se a saúde dele está frágil, esse é um período desafiador mesmo. Intensidade, né, no sentido de que na prática assim traz crescimento, mas tem seu custo, né? Tem seus términos, né? Enfim, depois do contato com Plutão, a pessoa raramente continua vivendo da mesma forma. É isso. No aspecto de Plutão, enfim. Tudo bem? Até aqui? Então, por hoje, essa apresentação do que é, o caminho que a gente vai, e a gente vai tocando dessa forma. Tem bastante assunto e, enfim, por hoje acho que tá já é bastante coisa, né? Foi ótimo. Tá bom. Foi. Qualquer dúvida pode me provocar, vamos nos falando, tá? Por favor. Mas aí, Rodrigo, você vai mostrar isso no mapa? Vou depois, vamos olhar os exemplos no mapa. Vou olhar, inclusive, como é que olha, né? Onde é que aparece, o Isso tempo aí, que dura. Vamos, tem bastante show. coisa. Tá Tá bom. bom? Então é isso. Beijo, boa semana. Vamos que vamos. A gente vai se falando. Boa Depois semana. eu vou disponibilizar Boa as semana. gravações, da mesma forma que a gente sempre faz, né? Tá bom? Show. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.